Olá, boa tarde, sou a professora Priscila, da Sala de Recurso do Atendimento Educacional Especializado. Hoje eu trouxe a aula de língua portuguesa do 8º ano. Esta aula já foi trabalhada com vocês durante a semana, né? A professora fez a leitura, de um texto didático positivo, que é uma crônica. E hoje eu só vim dar uma revisada nessa aula. Para a gente lembrar, o que é ler bem? O que significa a gente ler bem? É ter grande atenção e compreender o conjunto do texto. Observar e interpretar os detalhes, vocabulário, conceito, explicações, exemplos. Selecionar os detalhes mais importantes e fazer anotações organizadas. Expor o conjunto do conhecimento aprendido em um texto pessoal, oral ou escrito. Leia silenciosamente o texto, procurando entender o conjunto da exposição do assunto, que é a leitura extensiva. Então, ler significa isso, A gente compreender o que está lendo. A leitura extensiva é uma leitura silenciosa e rápida, por meio do qual o leitor procura uma compreensão do sentido geral do texto. E a leitura analítica é a leitura pausada, em que se retomam trechos para melhor compreendê-los, acompanhada geralmente de anotações esquemáticas. Então, a crônica, o que significa a crônica? A crônica é um significado etimológico da palavra crônica, nos remete para um gênero textual específico, o relato histórico. Em suas origens, realmente a crônica tinha a função de relatar, historiar com fidelidade em ordem cronológica, acontecimentos contemporâneos ou de épocas bem próximos do autor. Portanto, ela pretendia ser um documento histórico, um registro para a posteridade. Em Portugal, por exemplo, existia no final da Idade Média um cargo oficial de cronista, cujo titular era responsável por escrever a crônica, ou seja, a história do reinado. Então, a crônica moderna, produzida para ser publicada em jornal ou revista, surgiu apenas a partir do início do século XIX. Atualmente, ela é feita também para divulgação em outros meios, como a internet, o rádio e a televisão. Preservou somente a ligação com o tempo presente com a atualidade. Significa que relativos ao tempo, ou seja, relato de acontecimentos do presente ou em ordem temporal. O fato de ser publicado em jornal explica as principais características da crônica. Os estudiosos e os próprios cronistas costumam salientar, por exemplo, a efemeridade. A crônica não tem pretensões a durar, uma vez que é filho do jornal e da era da máquina, onde tudo acaba tão depressa. Mas, embora seja filha do jornal, a crônica é diferente dos outros textos jornalísticos. O leitor, ele espera nela uma pausa, uma reflexão, um desvaneio poético e, principalmente, muita ironia e humor. Essa leveza e meia gravidade das notícias, artigos, editoriais é a causa de sua brevidade e de sua linguagem estar bem próxima da oralidade. Frases curtas, aparentemente gírias e de jargões. A crônica, ela é um texto que pode ser um texto humorístico, reflexivo, mundano, social, uma crônica política, uma crônica teatral.
crônica narrativa, muitas vezes, mal se distingue do conto, sendo classificada como crônica apenas pelo fato de ser escrita para uma coluna de jornal. Então, a crônica, ela sempre, assim, aparece mais numa coluna de jornal. Mas existem vários tipos de crônica, né? Como eu disse lá atrás para vocês, ela pode ser humorística, ela pode ser política, né? Teatral, né? Então, existem vários tipos de crônicas e ela pode estar... Tem crônica que dura bastante tempo e tem crônica que é breve, que é só naquele momento atual, tá bom? E a professora explicou para vocês e ela pediu uma atividade. Então, eu gostaria que vocês fizessem essa atividade e tirassem foto e mandassem para o professor tutor da sala de vocês, tá bom? E até a próxima aula.